Bautista casou-se comigo por dinheiro. Sou muda, e sei que ele me despreza. Não que isso importasse, eu também não gostava dele. Nos cantos tranquilos da minha mente, onde se supunha que ninguém deveria escutar, eu o amaldiçoava livremente. Ao seu pai, à sua mãe, ao seu precioso primeiro amor. E, acima de tudo, ao próprio Bautista. Nenhum deles se salvava. Era o único lugar onde eu tinha voz. Ou era o que eu acreditava. Eu não tinha a menor ideia de que Bautista podia ler mentes. Não fazia ideia de que cada palavra amarga e cada insulto silencioso que eu lançava contra ele ressoava claramente em seus ouvidos. Só comecei a suspeitar que algo estava errado naquela noite. Estávamos em uma reunião, daquelas cheias de risadas educadas e sorrisos falsos. As taças de cristal tilintavam e uma música suave flutuava no ar, enquanto Macarena estava de pé, ao lado de Bautista, como se pertencesse ali mais do que eu jamais poderia pertencer. Com certeza ela pertencia. O primeiro amor de Bautista, a quem ele nunca deixou ir realmente. Fiquei um pouco afastada observando-os. Minha expressão era tranquila e até agradável, mas por dentro, meus pensamentos eram o oposto. Oh, querido Bautista, você não tem mais 18 anos. Pare de agir como um adolescente apaixonado. Macarena sabia que eu não podia falar, mas não parava de me olhar com olhos expectantes e quase provocativos, como se esperasse que eu dissesse algo para desafiá-la. Explicar o quê, exatamente? O absurdo de tudo aquilo me dava vontade de rir. De repente, Bautista girou o olhar, cravando-o em mim, agudo e inquietante. Ele me olhou de cima a baixo lentamente, estreitando os olhos como se buscasse algo sob a minha pele. Um calafrio percorreu minha espinha. Forcei-me a manter a calma e disse em linguagem de sinais ligeiramente: "O que foi?" Antes que ele pudesse responder, a voz suave de Macarena flutuou, doce e preocupada. "Bautista, algo te incomoda?" Então ele disse: "Você tem algum problema com a Macarena?" Meu coração deu um pulo. Como ele sabia? Há apenas alguns segundos, eu a estava destroçando na minha cabeça. Ninguém poderia ter escutado aquilo. Ninguém deveria ter escutado. Inclinei um pouco a cabeça, colocando um sorriso confuso e inofensivo, fingindo não ter ideia do que Bautista estava falando. Ele deixou escapar um suspiro silencioso e se afastou, voltando sua atenção para Macarena, como se eu não fosse nada além de um pensamento passageiro. Progress Curse, revelações sob a luz do luar. A conversa foi retomada de forma leve e amável na superfície, mas meus pensamentos se tornaram mais afiados. Idiota. Continuei sorrindo. Quando a reunião terminou, os sentimentos de Macarena estavam estampados em seu rosto. Desejo e relutância em deixá-lo ir. Ela se agarrou ao lado de Bautista um pouco mais do que o necessário, seus dedos roçando a manga dele como se o memorizasse. Bautista não se afastou. Os pais dele estiveram lá a noite toda e viram tudo. A sutil intimidade e a tensão tácita. No entanto, não disseram nada. Na verdade, a mãe dele sorriu. Pegou-me pelo braço suavemente e me afastou primeiro. "Catalina, os homens são tão lentos!" disse com uma risadinha cúmplice. "Vamos esperar no carro." Assenti obedientemente, retribuindo o sorriso. Tal pai, tal filho, pensei friamente. Um filho sem vergonha, criado por uma mãe igualmente descarada. Pelo canto do olho, notei que a expressão de Bautista escureceu. Assumi que ele estava simplesmente de mau humor. A ideia de que ele me escutava nunca cruzou minha mente. Caminhei devagar, com meus saltos fazendo um suave clique contra o pavimento, enquanto me despedia com a mão. O ar da noite era fresco e carregava o leve aroma da chuva. E o pai dele é um idiota. Cria outro idiota. Não me surpreende. O pai de Bautista não estava longe, falando casualmente com alguém, completamente alheio. Ou assim eu achava. Sua mãe e eu nos sentamos no carro. Por mais de meia hora, o silêncio se prolongou, espesso e incômodo, quebrado apenas pelos faróis que passavam de vez em quando. Finalmente, Bautista e seu pai apareceram. Bautista abriu a porta e disse categoricamente: "Mãe, Catalina e eu vamos voltar para a nossa casa." Sua mãe piscou claramente surpresa. "Oh", pensei. Não terminou. O pai de Bautista lhe dirigiu um olhar sutil, mas firme. Algo passou entre eles, um entendimento do qual eu não fazia parte. Ela sorriu e, em vez disso, seu tom tornou-se repentinamente leve. "Bem, vocês dois deveriam passar mais tempo juntos. Vão para casa agora." No momento em que saímos, o carro se afastou em alta velocidade, deixando-nos parados sozinhos sob as tênues lâmpadas de rua.
Bautista não se moveu, não fez nenhum esforço para ir para casa. Olhei para ele perplexa, e então ele falou: Você não tem problemas apenas com a Macarena, mas também com os meus pais. Minha respiração parou de novo. Como ele sabia? Meus pensamentos tornaram-se caóticos. A suspeita subia como uma maré. Bautista não se explicou, não me disse que podia ouvir tudo dentro da minha cabeça. Em vez disso, simplesmente me olhou com seu olhar frio e distante. Não dificulte as coisas para a Macarena, disse em tom calmo, mas com uma advertência oculta. Quando terminei com ela, ela já ficou bastante desolada. Uma risada amarga ecoou em minha mente. Chorou por 2 minutos. Depois olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e disse que, mesmo que ele se casasse com outra, ela o esperaria para sempre. Que romântico, não? No dia do nosso casamento, ela até veio com um vestido de noiva. Não dentro do recinto, claro, isso teria sido óbvio demais. Em vez disso, ficou do lado de fora, sob o mesmo céu, no mesmo lugar, tirou uma foto e a publicou na internet usando um vestido de noiva. Estar onde você está conta como ser sua esposa também. Aquela publicação continuava fixada no topo do perfil dela. Sua maior declaração de amor e a minha maior humilhação. Mesmo que eu dificultasse as coisas para a Macarena, seria apenas justo, não acha? E, no entanto, Bautista escolheu alertar a mim, não a ela. O pensamento se enroscou em algo afiado e amargo dentro do meu peito. Deixei que ele transbordasse livremente em minha mente, sem me conter mais. Se vocês se amam tanto, por que não cria coragem e me pede o divórcio? Se não fosse porque minha mãe precisa de paz em seus últimos dias, eu nunca teria me casado com alguém como você. Não com essa expressão fria e vazia que você usa como uma máscara. E você ainda tem o descaramento de me menosprezar por ser muda. Você tem voz, Bautista, mas nem uma única vez te ouvi dizer algo que valesse a pena ouvir. Catalina! A voz dele cortou meus pensamentos como uma lâmina. Eu congelei. A mandíbula de Bautista estava tensa e seus dentes cerrados, como se estivesse segurando algo perigosamente perto de se quebrar. Pisquei sobressaltada, enquanto meu fio de pensamento se despedaçava instantaneamente. Tudo o que pude fazer foi olhá-lo, perguntando em silêncio o que estava acontecendo. Mas por dentro, uma onda de vergonha me invadiu. Você me chamou de idiota? As palavras dele ressoaram em minha mente. Era verdade. Cada coisa que eu tinha pensado, eu falava sério. Mas ser descoberta assim parecia ser despida, meus pensamentos expostos sem aviso prévio. Rapidamente fiz sinais, com movimentos um pouco rígidos. Como sabe que te chamei de idiota? Bautista hesitou apenas por 1 segundo. Ele não admitiria, eu percebi. Percebi pela sua expressão, disse ele categoricamente. Minha expressão? Franzi o senho e instintivamente levantei a mão para tocar meu rosto, como se pudesse sentir a traição ali. Eu realmente tinha perdido o controle daquela maneira? Por um momento, a dúvida se apoderou de mim. Depois forcei um sorriso suave e inocente nos lábios e voltei a sinalizar. Eu não te chamei de idiota. Bautista fechou os olhos. A expressão em seu rosto era estranha, como se tivesse acabado de receber um golpe invisível, como se minha negação doesse mais do que o próprio insulto. Mas ele não disse nada, e eu fingi não notar. Sem esperar por ele, dei as costas e caminhei em direção ao carro. A noite se estendia interminavelmente diante de mim, escura e sufocante como um túnel sem saída. Nem luz, nem promessa de amanhecer. Assim eu sentia a minha vida. Largara o diagnóstico e a decisão. Bautista e eu só havíamos casado por 2 razões. Minha mãe estava gravemente doente e a família precisava de dinheiro. Sempre foi uma transação. Eu sabia. Ele sabia. Bautista me desprezava por ser muda, e eu nunca tentei fazê-lo mudar de opinião. Felizmente, eu também não gostava dele. Durante mais de 1 ano, interpretei o papel de uma esposa amável e virtuosa, carinhosa, paciente e obediente. Cozinhei para ele, cuidei dele e suportei sua indiferença sem reclamar. Tudo era uma atuação, uma ilusão cuidadosamente mantida, porque o médico já havia me dito a verdade. Minha mãe não tinha muito tempo. 3 meses, no máximo. Não queria que ela se preocupasse nem comigo, nem com o meu casamento. Então, aguentei. Mesmo que odiasse Bautista, mesmo que quisesse o divórcio há muito tempo. Podia aguentar um pouco mais. Ou era o que eu acreditava. O destino, no entanto, parecia ter um interesse cruel em mim. Pouco depois disso, recebi meu próprio diagnóstico: câncer. A palavra parecia distante e irreal, como se pertencesse a outra pessoa. O Dr. Navarro, o mesmo que estivera tratando minha mãe,
Parecia muito mais chocado do que eu. Catalina, você é tão jovem. Como isso pode acontecer? Eu não tinha uma resposta. Senti tristeza, claro, do tipo silencioso e pesado que se instala no fundo do peito. Mas junto a ela havia algo mais. Uma estranha e quase culpada sensação de alívio. Se eu também morresse, poderia voltar a estar com minha mãe. Não teríamos que nos separar. Esse pensamento por si só foi suficiente para trazer um leve e frágil sorriso aos meus lábios. Naquela noite, fiquei no hospital até que estivesse quase vazio. Os corredores estavam em silêncio. O ar carregava aquele cheiro familiar estéril, e as luzes tênues piscavam no alto, projetando longas sombras pelas paredes. Então, meu telefone vibrou. Um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Cunhada! O Bautista está bêbado. Pode vir buscá-lo? Era um dos amigos dele. Ao fundo, outra voz surgiu. Você é estúpido? Ela é muda, não pode te responder assim. Houve uma breve pausa seguida de uma tosse desconfortável. Cunhada, desculpe, pode vir buscá-lo. Olhei para a tela por um momento. Normalmente eu não me incomodaria, mas talvez tenha sido porque eu estava morrendo. Todas aquelas emoções que enterrei por tanto tempo, o ressentimento, a exaustão e a desesperação silenciosa, surgiram à superfície, todas de uma vez. Eu não queria mais fingir. Queria o divórcio o quanto antes. Bautista concordaria, mas o divórcio exigia um período de reflexão de 1 mês. 1 mês não parecia muito, mas para mim era tudo. Não queria continuar atada a ele até meu último suspiro. Não queria morrer sendo parte da família dele, nem mesmo como um fantasma. Então eu fui. Quando cheguei, Bautista já estava desmaiado no sofá. A gravata estava frouxa e a camisa um pouco amassada. Um leve cheiro de álcool se apegava a ele. Parecia desprevenido, quase como uma criança dormindo. Por um momento, simplesmente fiquei ali. No passado, eu teria ido direto para a cozinha preparar uma sopa para a ressaca. Teria ajudado ele a se trocar e o guiado para a cama com um cuidado silencioso. Esse era o papel que eu jogava. Mas nesta noite não me movi. Sentei-me ao lado dele e esperei. Esperaria até que ele acordasse e então pediria o divórcio. Bautista sempre fora mimado, mesmo após o casamento. Eu havia me encarregado de tudo. Assim, não demorou muito para que ele se sentisse desconfortável. Ele se mexeu, franziu o senho e depois sentou-se lentamente, esfregando as têmporas. Observei-o de perto. Talvez de perto demais. Quando nossos olhos se encontraram, ele congelou. Por um breve momento, a névoa do álcool pareceu dissipar-se. Por que está me olhando assim? Perguntou com voz irritada. Não desviei o olhar. Lenta e deliberadamente, levantei as mãos e disse por sinais. Vamos nos divorciar. Bautista ficou olhando para minhas mãos muito depois de eu parar de sinalizar, como se a forma daquelas palavras ainda estivesse no ar entre nós. Divórcio. Eu esperava raiva, ou alívio, ou aquele olhar frio e desdenhoso que ele também usava. O que eu não esperava era silêncio. Um silêncio real. Não do tipo confortável, nem a distância familiar que mantivemos por mais de 1 ano. Este era o silêncio de alguém que ouvira algo para o qual não estava preparado. Ele abriu a boca e a fechou. Por quê? Disse finalmente. Sua voz estava áspera pelo álcool e despojada de seu controle habitual. Inclinei a cabeça ligeiramente e levantei uma sobrancelha. Por quê? Sério que você está me perguntando por quê? Pensei. E ele se estremeceu. Lá estava de novo aquela reação que eu não conseguia explicar totalmente. A forma como sua mandíbula se retesava exatamente no momento errado. A forma como seus olhos se moviam um pouco, como se algo o tivesse atingido por dentro. Eu vinha notando isso há semanas. Ignorei o pensamento e indiquei com calma. Casamos por conveniência. A conveniência seguiu seu curso. Bautista olhou para minhas mãos e depois para o meu rosto. E a sua mãe? Disse com cuidado. Ela ainda está aqui. Fiz sinais rapidamente dizendo, por enquanto. Algo passou por sua expressão. Não era exatamente alívio, e não era exatamente culpa. Vivia em algum lugar intermediário, naquele território que Bautista nunca pareceu traçar claramente. Ele se reclinou contra o sofá e apertou os dedos contra os olhos. Catalina, espere, me dê uma razão, disse em voz baixa. Uma única razão real. A risada que ecoou em minha mente não foi gentil. Uma razão? Por favor, Bautista, eu estive acumulando razões desde a manhã seguinte ao nosso casamento, quando você saiu de casa sem dizer uma palavra e chegou em casa cheirando ao perfume dela. Ele ficou muito quieto. Olhei para ele,
E lentamente, como uma chave girando em uma fechadura que eu não sabia que existia, comecei a entender. Ele me escutava. Sempre havia me escutado. Arthur, o confronto com a verdade. Não dormi naquela noite. Sentei-me na cadeira junto à janela do apartamento de Bautista. Apartamento dele, tecnicamente, embora ele nunca tivesse me permitido pensar dessa maneira, e vi como a cidade abaixo escurecia e ficava em silêncio. Minha mente, por uma vez, estava quase quieta. Você pode me ouvir neste momento? Pensei cuidadosamente, da forma como se testa um hematoma com o dedo. Nada. A porta de Bautista estava fechada. Eu não podia ver seu rosto, e precisava ver seu rosto. Era assim que funcionava, percebi. Ele não podia me ouvir através de paredes e portas fechadas. Precisava de proximidade, contato visual talvez, ou algo próximo a isso. Repassei mentalmente todo um ano de casamento. Cada jantar em que sorri agradavelmente e pensei coisas cruéis sobre sua postura. Cada manhã que lhe entreguei o café e cataloguei em silêncio tudo o que havia de errado nele. Cada noite que me deitei no meu lado daquela cama grande demais e realizei discussões imaginárias elaboradas nas quais eu sempre vencia. Ele ouvira tudo. A vergonha deveria ter sido esmagadora. Em vez disso, senti algo mais estranho e curioso. Por que você não disse nada? Pensei, não direcionando a ele, apenas deixando o pensamento vagar. Poderia ter me confrontado, dito que sabia, usado contra mim. Por que ficou calado? As luzes da cidade se desfocaram um pouco. Pressionei a palma da mão contra o vidro frio. Ele ouvira cada coisa cruel que eu pensara sobre ele, sobre os pais dele, sobre a Macarena. E nunca, nem uma única vez, me dissera para ir embora. O pensamento instalou-se no meu peito como uma pedra. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu estava morrendo. Ele não sabia e, de alguma maneira, esse parecia ser o único segredo que me restava. Há anos, a escolha de Catalina. 2 dias depois, voltei ao hospital. Minha mãe estava tendo uma manhã melhor. Estava sentada na cama com o cabelo penteado e uma xícara de chá quente na bandeja ao seu lado, parecendo mais com ela mesma do que em semanas. Quando me viu, sorriu como costumava sorrir quando eu era pequena, aberta e sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas ela não tinha, e eu também não. Sentei ao seu lado, peguei sua mão e a deixei falar. Ela me contou sobre o jardim que costumava cuidar, sobre uma receita que queria que eu tivesse, e sobre coisas pequenas e comuns. Assenti e sorri sem dizer nada, como sempre fizera. Quando ela se cansou e adormeceu, saí de fininho para o corredor. O Dr. Navarro estava no posto de enfermagem. Viu-me e aproximou-se imediatamente, daquela forma que sempre fazia, com cuidado e delicadeza excessivos, da maneira como as pessoas se movem ao redor de algo frágil. Quero perguntar sobre as opções de tratamento novamente. Fiz por sinais. Ele era uma das poucas pessoas fora da minha vida diária que me entendia bem o suficiente, pois os anos cuidando da minha mãe o tornaram fluente na leitura das minhas mãos. Ele ficou calado por um momento. Catalina, disse ele, a janela para a intervenção mais eficaz é estreita. Falamos sobre isso. Cada semana que passa importa, eu sei. Há algo te impedindo? Olhei pelo corredor em direção ao quarto da minha mãe, e ele seguiu meu olhar. Ela não precisa saber, disse ele suavemente. Não imediatamente. Não é isso que me preocupa, indiquei. Ele esperou. Não quero morrer como Catalina, a esposa dele. O Dr. Navarro piscou. Foi a coisa mais honesta que eu dissera a alguém em mais de um ano. Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou ali comigo na tranquilidade fluorescente do corredor, dando às palavras o espaço que mereciam. Então temos que agir rápido, disse finalmente, em ambos os aspectos. Assenti, caminhando de volta pelas portas do hospital, em direção à pálida luz da tarde. Peguei meu telefone. Havia uma mensagem de Bautista. Venha para casa jantar. Não era uma pergunta, nem uma ordem. Algo entre os dois, com aquele tom que ele nunca abandonou totalmente. Fiquei olhando para a mensagem por um longo momento. Depois respondi. Está bem. Ele cozinhou. Parei na porta da cozinha e o observei, genuinamente insegura se estava imaginando. Bautista diante do fogão com um avental um pouco torto sobre a camisa, franzindo o senho para uma panela de algo que cheirava inesperadamente bem. Ele não me ouviu entrar, ou talvez tenha ouvido e escolhido não reagir. Sentei-me na bancada da cozinha e o vi trabalhar. Chamou-me a atenção, não pela primeira vez, que eu na verdade não o conhecia. Conhecia a versão dele que eu havia construído. Frio, descuidado, atado a outra mulher e indiferente a mim. Essa versão era real,
E eu tinha provas disso. Tinha 12 meses de provas. Mas esta versão, o homem que amaldiçoava em voz baixa uma tampa que não encaixava, o homem que dissera, venha para casa, em vez de nada, eu não a tinha levado em conta. Ele colocou um prato na minha frente e sentou-se do outro lado da mesa. Comemos sem falar. Ou melhor, ele falou uma vez, perguntando se a sopa estava muito salgada, e eu neguei com a cabeça. Então, sem levantar a vista do prato, disse, não quero o divórcio. Deixei minha colher de lado. Por quê? Perguntei por sinais, e mantive minha mente muito, muito quieta quando o fiz, porque não queria que ele ouvisse duas perguntas ao mesmo tempo. Ele olhou para as mãos na mesa e para algum ponto logo acima do meu ombro esquerdo. Confessou que não sabia. Foi a coisa mais honesta que eu já o ouvira dizer. Lá fora começara a chover. A mesma chuva fraca e familiar que estivera no ar naquela noite na reunião, quando tudo entre nós começara a rachar pela primeira vez. Pensei na minha mãe, no Dr. Navarro, no período de reflexão do divórcio e em morrer com o nome errado. Pensei em Bautista, carregando um ano dos meus pensamentos mais cruéis em silêncio, sem nunca usá-los como arma. Você ouviu tudo, sinalizei lentamente, não foi? Ele me olhou então, diretamente sem hesitar. Sim, disse ele, e a chuva preencheu o silêncio entre nós. Tudo. Sentei-me com aquilo. E você ficou. Ele não respondeu de imediato, mas seus olhos por uma vez não se desviaram. Você também ficou, disse ele em voz baixa. Archery, o recomeço no domingo. Contei a ele sobre o câncer num domingo. Não sei por que escolhi o domingo. Parecia apenas um dia com luz suficiente. Estávamos na sala de estar e eu tinha escrito num papel, porque algumas coisas parecem grandes demais para serem ditas apenas com as mãos. Deslizei o papel sobre a mesa de centro e vi-o ler. Ele leu 2 vezes. Depois o pousou com muito cuidado, como se fosse algo que pudesse quebrar. Não disse nada por um longo tempo, o suficiente para que a luz da sala mudasse. Então disse, há quanto tempo você sabe? Levantei 3 dedos. Semanas. Ele fechou os olhos. Esperei que ficasse zangado porque eu não tinha contado, porque tinha pedido o divórcio em vez disso, porque eu deixara ouvir 1000 pensamentos e nunca lhe oferecera este. Mas Bautista não se zangou. Ele se levantou, caminhou até o meu lado da mesa e sentou-se ao meu lado no chão, com as costas contra o sofá, perto o suficiente para que nossos ombros quase se tocassem. Ficamos sentados assim por um tempo. Ainda quero o divórcio, sinalizei eventualmente, antes do tratamento. Ele olhou para o papel em suas mãos. Eu sei, disse ele. Não quero morrer como Catalina, a esposa dele. Eu sei disso também. Uma pausa. Você poderia simplesmente ter dito. Poderia simplesmente ter me contado. Você podia me ouvir. Algo cruzou o rosto dele. Culpa e algo mais antigo que a culpa. Algo que estivera sentado nele por muito tempo. Perdemos muito tempo, disse ele. Sim. Bautista virou-se para me olhar completamente, e sua expressão estava despojada de tudo o que era praticado e cuidadoso. Era apenas ele, fosse o que fosse. Não sei o que é isto entre nós. Não sei como chamar. Pensei na Macarena com seu vestido de noiva fora do local do nosso casamento. Pensei na mãe dele me levando suavemente para o carro. Pensei na sopa que não pedi, no venha para casa, e em 1 ano dos meus piores pensamentos guardados em silêncio no peito de outra pessoa. Eu também não sei, sinalizei, e ele assentiu lentamente. Mas eu gostaria de descobrir, disse ele, se você me permitir. Olhei para ele por um longo momento. Depois estendi a mão e ajustei o avental que ainda estava pendurado absurdamente onde ele o esquecera. Ele seguiu meu olhar e um breve suspiro de surpresa escapou dele. Quase uma risada. Lá fora, a luz do domingo se estendia longa e dourada pelo chão entre nós. Não fiz mais sinais, mas na quietude da minha mente, pela primeira vez em todo o tempo que conseguia lembrar, deixei passar algo suave, e não me importei nem um pouco se ele ouviu. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.